Gostaria agora de passar a fala para o nosso irmão Ulisses Riedel, que é o presidente da ONG União Planetária, que é uma das integrantes do Movimento Pedagogia das Virtudes, atualmente secretária executiva do Movimento Pedagogia das Virtudes. Eu quero, em primeiro lugar, expressar a minha profunda alegria de estar aqui nesse ambiente tão maravilhoso, nessa sede espiritual que faz um trabalho extraordinário pela humanidade, que é a Federação Espírita Brasileira. As primeiras palestras que eu fiz na minha vida, com 18 anos de idade, foram feitas na Federação Espírita de São Paulo. Sinto que é um trabalho extraordinário que os espíritas fazem e basta ver a maravilha, a profundidade da apresentação feita aqui pelo irmão Hélio. Ele fez uma apresentação tão bela, tão extraordinária, que a gente tem vontade de ficar em silêncio, digerindo tantas coisas, tantas luzes, tanta beleza. Porque a rigor não há mais nada para dizer, depois de tanta profundidade e ao mesmo tempo de tanta abrangência. Mas, como me cabe dizer alguma coisa, eu vou tentar falar alguma coisa sobre outros aspectos, visto que estes que ele abarcou, ele os fez com amplitude total. Eu sempre me lembro de uma poesia que eu aprendi ainda menino, que se intitulava Onde Encontrarei Jesus? E essa poesia dizia assim: andava um dia o menino num campo cheio de luz, perguntando ao sol e à flor onde encontrarei Jesus. Calava-se a flor e o sol mais lindo resplandeceu. Então a voz da consciência serena lhe respondeu: escuta, filho, Jesus, o meigo, o nosso Senhor, está onde existe a paz, está onde existe o amor, está nas mãos que retiram as pedras pelos caminhos, na voz terna e carinhosa que conforta aos pobrezinhos. Sê bom, meu filho, caminha na estrada da perfeição e achará Jesus então no teu próprio coração. Sempre me chamou muito a atenção essa poesia que eu aprendi ainda menino, especialmente quando se refere a Jesus e diz o meigo. Não fala simplesmente Jesus, Jesus, o meigo, o nosso Senhor. E depois diz, está nas mãos que retiram as pedras pelos caminhos, na voz terna e carinhosa que conforta os pobrezinhos. Como é importante a gente perceber essa atitude nossa de serviço, de estar prontos para sermos os primeiros a retirar as pedras pelos caminhos. E como é importante que a gente possa desenvolver uma capacidade difícil, mas como é importante, de usar a nossa voz, o poder da nossa palavra, de uma forma doce, de uma forma meiga, de uma forma terna e carinhosa, confortando aqueles que precisam de conforto. Como é importante isso. Eu até adotei para mim mesmo uma espécie de prece pessoal que eu faço todos os dias ao iniciar o dia. Eu digo assim: ó Senhor, limpa meu coração e meus lábios, purifica minha mente, ilumina minha vida, ilumina o meu caminho. E porque eu considerei importante essa purificação do coração e essa limpeza do coração e a limpeza das nossas palavras. Porque nós, eu falo a partir de mim, claro, nós habitualmente lemos coisas bonitas, ouvimos coisas bonitas, especialmente num ambiente maravilhoso, espiritual como esse,
mas temos a tendência de chegar ali fora e já não ter essa sintonia, não levar para o mundo aquilo que a gente aprende nesses ambientes mais sagrados, mais respeitosos. E de que, se há alguma situação, respondemos agressivamente, falamos agressivamente, nos destemperamos. E por que que isso acontece? E aí me faz lembrar São Paulo. São Paulo, ele diz na carta aos Coríntios: não sei por quê, não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. E é interessante que esse pensamento de São Paulo, ele é reproduzido de forma diferente por outras personalidades. Goethe disse: que dois seres respiram em meu peito. E Olavo Bilac, de uma forma assim, poética e brilhante, ele diz: eu tenho dentro do peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Ora, por que que São Paulo e essas figuras nos lembram de que às vezes a gente não consegue fazer aquilo que nós sabemos que é preciso fazer? Como? Como vivenciar e tornar verdade tudo isso que acabamos de aprender nessa palavra maravilhosa do nosso irmão Hélio? Como nós podemos fazer isso? Bom, primeiro, eu penso que é preciso estar atento. É preciso a gente acompanhar os nossos pensamentos, acompanhar as nossas emoções e acompanhar os nossos atos. Quer dizer, nós temos que entender, inclusive, quem somos nós. E eu acho que a grande dificuldade que a sociedade humana, que está aí, em conflito, com tantos conflitos, é porque ela não tem ideia, os seres humanos não têm ideia verdadeiramente de quem são e de qual é a finalidade da vida. O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que que nós nascemos? Quem somos nós? E eu acho que na medida em que não existe essa visão, as pessoas acabam vivendo por o prazer efêmero do momento, para valores materiais transitórios que não correspondem à nossa realidade, em busca do poder, em busca do dinheiro, em busca do prazer a qualquer preço, de qualquer maneira, e não tem uma percepção de quem somos nós, qual a razão de ser da existência. E como o mundo não percebe isso, ele fica perdido e não busca esse autoaprimoramento, porque ele nem sabe quem ele é, nem o que é que ele está fazendo aqui. Se nós víssemos um homem, uma pessoa, um ser humano, poderia ser uma mulher, um ser humano, subindo uma montanha com um pesado fardo, e perguntássemos a essa pessoa: onde é que você está indo? Ele dissesse: não sei. Aí você perguntasse a ele: mas você está levando um fardo? O que é que você carrega nesse fardo? Não sei, diria ele. Nós pensaríamos: deve ser um doente mental, uma pessoa que nem sabe para onde está indo ou não se preocupa de ter uma visão clara da sua existência. Mas nós, seres humanos, de uma forma geral, estou falando da humanidade de uma forma geral, vive sem ter a menor percepção do que é que estamos fazendo aqui, quem somos nós. E essa falta dessa percepção de quem somos nós e da finalidade da nossa existência é que nos leva a uma sociedade tão desorientada como a sociedade humana que aí está. E aí eu penso que um dos suportes maiores que nós podemos ter para entender isso está nas religiões. As religiões, com todas as diferenças que existam entre elas, de uma forma geral, numa pesquisa mais profunda e não superficial, nós podemos perceber um pouco de quem somos nós. De uma certa forma, quase todas elas falam, mas com uma mera palavra,
que nós somos uma chispa divina, somos uma fagulha divina. Mas se nós olharmos com profundidade, nós vamos verificar que nós somos uma microconsciência divina. Uma microconsciência divina que, como microconsciência, está num processo de evolução. É assim como uma semente. Nós temos uma árvore, imaginemos uma mangueira, nós vemos uma manga, ela em potencial, ela é uma mangueira. Ela é apenas hoje uma manga, um caroço de manga, mas ela tem a potencialidade da mangueira inteira. O que há é um processo que se faz infinito de desenvolvimento e de que ela possa se transformar numa mangueira que produzirão outros frutos e daí outras mais e outras mais. Há um processo evolutivo e esse processo evolutivo ele corresponde exatamente ao despertar na matéria, a trazer para a matéria, para o nosso mundo da matéria, os valores espirituais. O nosso processo evolutivo de chegar à imagem e semelhança do Pai, de chegar junto aos pés de Jesus, é exatamente a esse processo evolutivo e essa é a finalidade de nossa vida. Nós existimos para desenvolver virtudes. A finalidade da nossa vida, quando nós chegarmos ao fim da nossa vida, ela terá sido válida se nós aperfeiçoamos as virtudes e não terá sido válida se nós marcamos passo e chegamos ao final da existência tal qual nós nascemos. Nós temos até uma tendência de dizer, não, eu sou assim mesmo. Mas nós dizemos esse eu sou assim mesmo com a nossa personalidade e não com o nosso ser divino, não com aquele ser que está nesse processo evolutivo, que está nesse processo de autotransformação, está nesse processo de aprimoramento. E aí eu sinto que é fundamental a gente perceber a razão de ser da existência para a gente perceber a importância do desenvolvimento das virtudes e a importância de construir uma sociedade humana virtuosa. Porque uma sociedade humana virtuosa, ela será uma sociedade de amor, de paz, uma sociedade sem guerras, sem lutas, será uma sociedade de fraternidade como esperamos e confiamos que um dia ela venha a ser. Mas esse processo se faz através da transformação das consciências individuais de cada um de nós. Nós somos uma gota no oceano, mas o oceano é formado de gotas. E depende dessa transformação de cada um de nós nos aprimorarmos nos nossos valores éticos, nos nossos valores humanos, nos nossos valores de fraternidade, de amorosidade a mais absoluta, para que nós possamos cumprir a nossa finalidade da nossa vida, a razão de ser da nossa existência. É assim que eu vejo e eu sinto que isso está em total sintonia com a visão dos irmãos que compõem essa casa. Que nós sabemos que a vida é um processo evolutivo e que cabe um exame tão profundo sobre isso que daria para falar muitas e muitas horas. Porque a atitude otimista, a atitude positiva, a atitude de crer na vida, a atitude de crer em nós mesmos, a atitude de crer que é um trabalho a ser feito, que nós temos que fazer um trabalho por dentro e por fora. Por dentro no autoaprimoramento, porque nós vamos melhor servir na forma e na medida em que nós estivermos mais capacitados de dar amor, de dar solidariedade e de dar uma atuação pelo mundo. E que nessa medida em que nós nos capacitamos, essa capacitação não é para o próprio deleite, mas sim para o próprio serviço. É de ter as nossas mãos retirando as pedras pelos caminhos. E como se faz isso? É com exercício. É com exercício. Foi dito aqui na brilhante fala. É com exercício. Nós temos que exercitar o amor. Nós temos que exercitar. Nós temos que exercitar a generosidade.
Nós temos que exercitar todas as qualidades. Nós temos que tendo a percepção de que a finalidade de nossa vida é o desenvolvimento destas virtudes. Nós temos que exercitá-las, porque elas só se tornam fortes na medida em que são exercitadas. Há uma história que eu ouvi, achei muito interessante, de um senhor que, num estado de desespero, nessa luta interna entre a sua consciência e a sua personalidade, ele foi procurar o seu guia, o seu guru, o seu pastor, o seu padre, tanto faz qual seria a personalidade a quem ele foi procurar, mas aquele que ele tinha como um guia espiritual. E aí ele disse: eu estou no desespero, porque eu sinto que eu tenho dentro de mim um lobo feroz, que em qualquer situação, na situação mais simples, fica irritado e fica agressivo. Mas eu também sinto que tenho dentro de mim um cão pastor que tem vontade de socorrer as pessoas, de ajudar as pessoas. E eu sinto que eu estou sempre nesse conflito interno, que é o conflito humano, a saga da alma humana. E ele pergunta ao seu guia: quem é que vai vencer essa batalha? E o guia lhe diz naturalmente: você alimente o cão pastor e ele vencerá essa batalha. Não precisa enfrentar o lobo feroz. Deixe-o morrer de inanição. Não lhe dê alimento. Você alimente a sua natureza interna de amor, de paz, de bondade, de generosidade. Alimente-se com atos, com palavras, com pensamentos. Porque a nossa atuação não se faz apenas com atos, ela se faz com a nossa emoção, se faz com o nosso pensamento, se faz com a nossa intenção de bem servir. E aí eu vejo que é importante a gente perceber que na medida em que a gente faz esse exercício de respeitar as pessoas, de amar as pessoas, de querer bem as pessoas, a gente começa a fazer uma autotransformação. Eu vou até contar uma pequena história pessoal. Claro que eu sou uma pessoa humana cheia de defeitos, e muitos defeitos. Mas uma das coisas que estava me incomodando, estou citando um exemplo banal, mas que para mim teve um significado grande. Uma das coisas que estava me incomodando, que eu ligava a televisão e aparecia um personagem fazendo propaganda, e eu sentia ele antipático, não sei porquê, eu sentia ele antipático. E um dia eu parei e pensei comigo: por que isso? Por que eu vou manter gratuitamente isso? Eu vou fazer diferente, eu vou passar a rezar por ele e pensar nele como meu filho. Ele é meu filho. E eu vou ficar muito feliz de ver o triunfo dele. Vou ficar muito feliz. E comecei a fazer isso. E é interessante como muda. Imediatamente, a natureza é muito pródiga. Poucos dias depois, 2, 3 dias depois, eu quando vi a imagem dele, eu sorria, ficava feliz. Eu digo: ah, que bobagem que eu estava guardando dentro de mim, de uma mágoa tola e sem fundamento, quando nós podemos olhar para as pessoas todas com bons olhos e com bom coração e com bom amor. Agora é preciso exercitar, exercitar e exercitar. E eu, para concluir, eu quero dizer que nesse exercício há uma coisa muito importante, que são as pessoas com quem nós andamos e quem nós tivemos aventura nessa encarnação de onde nascer. Diz-me com quem andas e eu te digo quem és, diz o provérbio, e é verdade. Nós temos que estar no mundo, mas ao mesmo tempo não ser do mundo. Estar no mundo para levar ao mundo esses princípios que nem sempre o mundo consegue entender. Mas ao mesmo tempo nós temos que ter a fortaleza daqueles que são melhores do que nós, que são maiores do que nós e que nos inspiram com suas palavras, nos inspiram com seu pensamento, nos inspiram com seu modo de ser. E aí então eu vejo que se nós adotarmos uma postura como essa, nós podemos perfeitamente
trazer uma tranquilidade muito grande para dentro de nós. Porque ao mesmo tempo que nós devemos abraçar os desafios da vida como uma dádiva dada a Deus por nós, como uma dádiva de enfrentar aquele desafio que certamente estaria no nosso karma, ao mesmo tempo nós temos que estar naquela postura de otimismo, de tranquilidade e de paz interior. Não uma paz interior pacífica, ela é dinâmica, é uma paz dinâmica. É a paz dinâmica, é a paz do amor, é a paz da vida, é a paz de ultrapassar o dar amor para ser amor, ser luz. Essa é a missão de todos nós e que certamente o trabalho feito aqui nesta casa ajuda primorosamente o mundo. Mas sinto que nós temos que intensificar muito esse nosso trabalho, essa nossa contribuição individual, esse sentido da responsabilidade individual de cada um de nós para construir esse mundo de paz e de fraternidade universal. Muito obrigado a todos.